Olá pessoal, que notícia no título deste vídeo, né? Realmente estamos todos mortos? Que história é essa? Como hoje é sexta-feira santa, então me pediram para falar alguma coisa sobre essa questão de morte, ou o que eu como budista penso sobre isso, morte, ressurreição e tudo mais. E eu só posso falar naquilo que eu realmente acredito, já que pediram a minha opinião. Bom, nós temos no budismo algumas ideias sobre isso, principalmente de que alguma coisa sobrevive sim, mas que nós estamos entre vários estados possíveis de consciência, que os tibetanos chamam de bardo, né, em sânscrito antarabhava, e que vão se sucedendo em vários tipos desses estados ao longo da existência, dos renascimentos ou reencarnações, como alguns queiram chamar. Mas até para poder dar detalhes disso, eu vou começar esse vídeo com uma matéria que saiu agora sobre, digamos, sugere uma possível sobrevivência na mente ou da consciência mais especificamente, através da pesquisa das EQMs, as experiências de quase morte. Inclusive eu vou colocar agora aqui o artigo para vocês no ar, aqui na tela, na internet, e depois eu vou deixar o artigo também aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Mas é um artigo até curto, gente, que saiu no Trends BR, que se chama Cientistas afirmam que experiência de quase morte não é alucinação ou viagem psicodélica, que saiu no dia 11 de abril. Estudo recém-publicado analisa os efeitos biológicos no cérebro de pacientes durante o óbito. Então vamos ver o que mais diz essa matéria aqui. Bom, estar num túnel comprido com uma luz forte no final ou receber a visita de parentes que já faleceram. Esses dois cenários fazem parte da chamada experiência de quase morte, né? EQM, relatada por pacientes que ficaram mortos por longos períodos até serem ressuscitados. Agora, um estudo inédito publicado em fevereiro desse ano de 2022 no periódico científico Annals of the New York Academy of Sciences traz a primeira análise biológica da morte. Inclusive, o artigo aqui tem o link, né, dessa Annals of the New York Academy of Sciences, em que vocês vão poder acessá-la diretamente em inglês. Aqui é só um resumo do que esse estudo traz, gente. Então, eu procuro sempre trazer os links corretos para vocês aqui. Mas continuando, então, o que realmente traz esse material. Parada cardíaca não é ataque cardíaco. Ela representa o estágio final de uma doença ou evento que causa a morte de uma pessoa. O advento da ressuscitação cardiopulmonar nos mostrou que a morte não é um estado absoluto, mas sim um processo que pode ser revertido em algumas pessoas mesmo depois de iniciado, afirma o pesquisador Sam Parnia, da Faculdade de Medicina Grossman, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, principal autor do estudo, citado pelo site americano AFL Science, que eu falei antes, né? Vocês podem acessar em inglês chegando a esse artigo aqui. Segundo os pesquisadores, as evidências sugerem que nem os processos fisiológicos nem cognitivos terminam no ponto da morte. E embora estudos científicos até agora não tenham sido capazes de provar a realidade das experiências de quase morte, também não conseguiram refutá-las. Curiosamente, essas experiências costumam ter os mesmos temas e lógicas narrativas em diferentes partes do mundo. De um modo geral, o paciente que passa pela morte primeiro se sente separado do corpo, como uma forma de elevação da consciência e reconhecimento do óbito. Em seguida, vem a sensação de viagem para algum lugar desconhecido, acompanhada de uma análise do que fez ao longo da vida. Por fim, o paciente sente que está em um lugar que parece um lar antes de finalmente retornar ao mundo real. Isso é bem parâmetro, né, gente? Há muitos livros descrevendo tudo isso. Embora isso possa parecer psicodélico, os cientistas afirmam no estudo recente citado pelo IFL Science que as experiências de quase morte não estão associadas às alucinações, ilusões ou experiências induzidas por drogas psicodélicas, embora resultem no mesmo tipo de transformação psicológica positiva a longo prazo. O que possibilitou o estudo científico da morte
é que as células cerebrais não ficam irreversivelmente danificadas em poucos minutos de privação de oxigênio quando o coração para. Em vez disso, elas morrem ao longo de horas. Isso permite que os cientistas estudem objetivamente os eventos fisiológicos e mentais que ocorrem em relação à morte, comenta Sam Parnia, segundo o site americano. Análises modernas do momento da morte por meio de eletroencefalografia mostram que atividade gama e picos elétricos surgem no cérebro após o óbito, sugerindo um aumento da consciência. Isso pode ser responsável pelos estados elevados de consciência e reconhecimento da morte sentido por aqueles que se aproximam do fim. Para provar esse ponto, são necessárias mais pesquisas. Poucos estudos exploraram o que acontece quando morremos de maneira objetiva e científica. Nosso artigo oferece insights intrigantes sobre como a consciência existe em humanos e pode abrir caminho para novas pesquisas, diz Parnia. Pois é. Veja que implicação que tem esse tipo de coisa, gente. Muito bem. Se é assim, como dizem, né, parece que depois do óbito, inclusive, há um aumento em algumas atividades cerebrais, indicando que talvez algumas alterações na consciência ocorram. Supostamente a pessoa já está morta, então por que haveria essa atividade? O que ela faz? Bom, o que se quer dizer por tabela é que aquelas experiências relatadas por quem passou pela experiência de quase morte, mas retornou, né, ela lembraria desses estados de consciência que então quem morreu não consegue contar, digamos assim. Mas ela lembraria. E por isso, as semelhanças nos relatos, túnel de luz, sensação de paz, até presença, às vezes, de parentes, seres de luz, espíritos, sei lá o que mais, e algumas coisas meio fantasmagóricas e negativas também. Né? Isso é muito parecido com o que um livro muito conhecido, que é esse aqui que eu vou colocar, né? O Livro Tibetano dos Mortos, fala. Esse livro é bem antigo e ele relata, né, o que acontece depois da morte numa perspectiva budista, né? Uma das opções, que é o Vajrayana, numa perspectiva budista, os vários estágios que envolveriam o processo, né, do viver e do morrer, digamos assim. E as descrições que ali estão se assemelham a muitas coisas que hoje em dia as pessoas que passam pelo estado de quase morte, né, pelas experiências de quase morte, acabam relatando. A diferença é que no livro tibetano dos mortos é uma linguagem bem antiga, né, muito antiga mesmo. A forma de descrever isso é bastante simbólica, muitas vezes mitológica, mistura budismo com coisas do antigo xamanismo tibetano, várias coisas. Então, a gente tem que interpretar o texto. E as pessoas me perguntam, Paulo, qual é a melhor edição do livro tibetano dos mortos que você nos recomenda para esse tipo de estudo? É exatamente essa que está aqui. Né? A edição que foi publicada pela WMF, ou seja, a Martins Fontes, né, a editora Martins Fontes, que é o livro tibetano dos mortos, que foi editado pelo Graham Coleman, Thupten Jinpa, Gyurme Dorje, e que foi prefaciado pelo próprio atual Dalai Lama. Ele contém o texto completo que não apareceu em outras edições do livro tibetano dos mortos, aquela do Lama Kawadava Sandup, né, que é bem conhecida, que a editora Pensamento publicou muitos anos atrás, não é completa. Essa aqui é completa, autorizada, inclusive, do ponto de vista filosófico, né, pelo Dalai Lama, que é um professor em filosofia budista, né? Então eu diria que é no Brasil hoje, em português, e até não só em português, a melhor edição do Livro dos Mortos que nós temos, também chamado Bardo Todo. Né? E aí vem a palavra bardo, que é exatamente esse estado intermediário, né, que há entre as vidas, digamos assim. E ele vai explicar nesse livro aí bem direitinho isso, então recomendo que vocês adquiram. Eu não sei se está esgotado, se não está, mas é possível conseguir até em sebos, nos sebos virtuais, inclusive, essa obra. Eu já fiz um vídeo sobre ele, que eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui para vocês terem mais detalhes sobre ele, porque o vídeo foi só sobre este livro aqui, né, o livro tibetano dos mortos. Né? Então, eu sempre erro a posição aqui, né? Aqui. Então, vocês podem ter mais detalhes no vídeo que eu vou deixar na tela final. Mas voltando ao nosso tema, então, da questão
do porquê estamos todos mortos. Isso vem, na verdade, é uma expressão, né, que vem a partir dessa visão budista dos bardos, de que todos nós estamos em um bardo já. Nós estamos num estado intermediário. Nós passamos, né? A visão tibetana, inclusive, é que ainda que não exista espírito, não exista alma, no sentido ocidental do termo, existe alguma coisa que sobrevive à morte. O que para alguns até parece ser um jogo de palavras do budismo vajrayana para aceitar uma alma, ou seja, como queiram, não vou debater essa questão porque ela é irrelevante para essa nossa questão aqui. Não importa. Se quiserem aceitar assim, tranquilo. Para aqueles que acreditam em alma até pode parecer mais tranquilo também, né? Não tem problema. Mas existiria, do ponto de vista do budismo vajrayana, alguma coisa que sobrevive, uma partícula muito pequena. A única diferença é que para o budismo ela não é uma partícula divina, centelha divina, como diz o teísmo ocidental. É apenas uma partícula que está aí no universo porque sempre esteve aí, né? Mas é para isso, até para entender o porquê que estaríamos todos sempre mortos, digamos assim, nesse sentido simbólico. Então vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, o que é bardo para eles, né? Para que fique mais fácil a gente poder analisar a questão aqui. Bardo é a forma bardo, né, do sânscrito Antarabhava. Então ela é para o budismo vajrayana, ou também chamado budismo tibetano, um estado de existência intermediário entre a morte e o renascimento. Mas na verdade existem vários bardos, né? Tem os 4 principais, seriam o bardo do local de nascimento, o bardo do momento da morte, ou seja, o estado de consciência no local de nascimento, né? O estado de consciência do momento da morte, o bardo da verdadeira natureza dos fenômenos, que é como as coisas realmente são, que a gente chama de talidade, né? Uns chamariam de vacuidade, e o bardo do renascimento ou do vir a ser. E o bardo do local de nascimento ainda contém outros bardos, que é o bardo dos sonhos, que é quando nós estamos sonhando, é um outro estado de consciência diferente de quando estamos acordados. O bardo do estado de meditação, que é diferente do bardo de quando estamos sonhando e diferente do estado de consciência de quando estamos em estado de vigília. E ainda o chamado bardo do estado da pessoa entre a vida e a morte, meio do caminho, né? Então são 5, 6 bardos, dependendo de como se classifica. Então o bardo todo, que eu falei agora há pouco, né, é uma obra fundamental nesse sentido. Significa libertação do estado intermediário. Ou seja, atingir a iluminação, então, né? E é conhecido mais popularmente como livro tibetano dos mortos por causa do livro egípcio dos mortos, inclusive, né? É um texto sagrado que é lido a fim de instruir a consciência de uma pessoa que se foi, né, de modo que ela saiba como se dirigir à iluminação nos estados pós-morte. Então, nesse sentido, trata-se da principal prática budista tibetana, especialmente na escola Nyingma, né? Ou seja, a chamada transferência de consciência, ou Howa, que transfere essa consciência de um estado intermediário para um estado mais iluminado, ou para uma terra pura, como se chama, ou para um nível mais elevado, se não consegue ir para a iluminação diretamente. Né? Mais ou menos por aí. Né? Eu vou ler algumas coisinhas sobre o livro dos mortos aqui nesse sentido. Né? Apesar de eu já ter falado algumas coisas nesse livro que eu falei. Então esse bardo todo, onde bardo então é uma transição, sendo toda a libertação, ele é denominado também, o nome oficial dele, né? A grande libertação pela auscultação durante os estados intermediários ou liberação através da escuta, porque o morto supostamente escuta o que alguém lê, né? Pode ser um lama, pode não ser um lama, se não é um lama, qualquer pessoa que tenha condições de ler. Então ele na verdade é um texto que é pertencente a um corpus maior de ensinamentos, chamado o Dharma profundo da autoliberação através da meditação nos deuses pacíficos e irados. E no Ocidente é chamado de o livro tibetano dos mortos, por causa da referência ao livro dos mortos do Antigo Egito. Né? Então é um texto tido como sagrado no Tibete, cuja intenção é guiar a consciência de uma pessoa através de momentos a serem experienciados por ela após a morte, né? O intervalo, segundo o texto, compreendido entre a morte e o renascimento. Além disso, o texto contém capítulos que abordam os sinais da morte e até os rituais a serem realizados para o funeral do corpo. Então, seu conteúdo é fundamental para esses processos de iniciação das escolas budistas tibetanas. Pertencente à literatura Nyingma, Nyingma é a escola tibetana mais antiga de budismo,
é o texto mais célebre difundido internacionalmente. Então, a tradição do budismo tibetano considera-o como um dos maiores tesouros da Terra, que eles chamam de Terma, cuja compilação datada do século VIII d.C., então mais de 1.200 anos, né, se atribui ao grande mestre do Tibete, Padmasambhava, o guru que nasceu do lótus, também chamado Guru Rinpoche, ou Mestre Precioso, traduzindo, né? Por ordem sua, o livro foi escondido para que no futuro fosse encontrado. Assim, em meados do século XIV, como almejado, o Terton, que em tibetano significa descobridor de tesouros, né, da prática budista, chamado Karma Limpa, que viveu de 1326 a 1386, o encontrou no interior de uma gruta nos arredores do Himalaia. Pelo menos essa é a história, né? Se é verdade ou não, se é só mito ou não, é outra história, mas é o que se conta na tradição, né? No Ocidente, esse livro foi dado a conhecer pela primeira vez em 1927, através da tradução de W. Y. Evans Wentz para o inglês, que é a mais conhecida, né, no final da história. Então, tem vários momentos em que o livro vai citar vários estados ali, né, de projeção da mente, como a mente considera o outro estado, né? Para isso, né, é que o livro é lido depois de que a pessoa morre por 49 dias, que é mais ou menos o tempo que se imagina no budismo tibetano que leva para uma pessoa que faleceu, para aquela consciência se conectar novamente a um corpo e aí renascer e não tem mais o que fazer, né? Então, para isso, o livro diz que é necessário, após a morte, né, tudo que se vê e se experimenta vai aparecer como se fosse algo real, mas não é. Embora se trate fundamentalmente do conteúdo da própria mente projetado e tornado perceptível tal como se fosse realidade. Ou seja, tudo que se vivenciar não será outra coisa senão suas próprias formas, pensamentos, projeções mentais. Mas para nós parece muito real, né? E aí a pessoa se amedronta e isso vai fazendo com que o karma que ela já tenha conduza ela para um tipo de renascimento que pode ser bem sofrido, né? Seria explicação budista para coisas que a gente vê até no espiritismo kardecista, né? De renascimentos complicados a partir de certos karmas, digamos assim. Assim, no plano do pós-morte, a consciência experiencia a vida a qual acabara de viver, mas sob uma nova perspectiva. Em lugar de experienciar a realidade a partir de si e suas percepções, a consciência vivencia suas memórias a partir da realidade a qual experimentou. Ao longo da leitura, o texto adverte sempre que as visões são apenas a projeção e emanação de sua própria consciência. Porém, gente, aí que está a questão. Tudo é projeção da consciência, mesmo quando nós estamos vivos. Como é possível isso? Em que sentido? No sentido de que a realidade que nós vemos, mesmo quando estamos aqui acordados, não é a realidade de fato, tal qual ela é, chamada talidade, em sânscrito tathata. Não é. A realidade que nós vemos é uma interpretação baseada nos nossos sentidos, na nossa memória, em todos os conjuntos, os construtos da nossa consciência como está agora. E isso varia de pessoa para pessoa, de espécie para espécie, para quem acredita em outros mundos habitados, como eu, até de civilização para civilização. Cada uma tem uma percepção do que é a realidade e nenhuma delas é a realidade, nem a soma delas é a realidade. Nesse sentido, nós estamos todos muito longe da tal realidade, seja qual for ela, e nesse sentido estamos todos mortos em algum bardo. O bardo da vida é um bardo, é uma transição. O bardo da morte é outro, o bardo do renascimento é outro, o bardo entre as vidas, né, é outro, o bardo dos sonhos, como eu falei antes, o bardo da meditação, são todos estados de consciência distintos. E nós vamos, né, saindo de um para o outro de tempos em tempos em tempos. Qual é a realidade? Qual desses bardos é a realidade? Praticamente nenhum. Só tem um, que é o bardo da realidade dos fenômenos, né? Como foi falado antes, que é finalmente a iluminação. É o estado definitivo, onde a gente se assenta. Mas até chegar nisso, né, gente, vai demorar muito para muita gente. Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que, apesar de ter todo esse escopo simbólico, o livro tibetano dos mortos, algumas coisas que a própria ciência tem pesquisado se aproximam disso, né? A própria psicologia mesmo, que pesquisou os relatos de pessoas que passaram por EQMs, né, experiências de quase morte, relataram o que viram lá, é muito parecido com algumas dessas visões. A tendência é
Dizem que quando a pessoa morre, o estado em que ela morre interfere nas visões que ela terá logo após a morte. Se ela morre em estado de angústia ou uma forma muito bruta, né, seja por si mesma ou por outros, ou mesmo por um acidente, isso pode interferir muito nas visões que ela tem assim que ela deixa de estar consciente nesse nível em que nós estamos e ela passa a estar consciente naquele bardo da morte, né, nos primeiros dias, por exemplo. Isso vai interferir, né, vai movimentar as energias kármicas dela, ou seja, as predisposições kármicas, que nem sequer são energias, né, usando um termo que às vezes é muito mal definido, as predisposições dela, e isso pode fazer com que ela seja atraída para um tipo de renascimento conectado àquelas predisposições. É assim que o karma funciona. Ele não é um castigo divino, não tem aquela mesma visão tão moral como a gente vê no espiritismo mesmo, tem a ver mais com sabedoria do que com moralidade, gente, que é bem mais profundo do que isso. O fato é que então nós estamos sempre transitando de bardo a bardo, de estado a estado, e nunca estamos de fato vivos num estado definitivo. Eu até poderia dizer, né, usando de um modo bem livre, que o verdadeiro estado de estar vivo só poderia ser no estado da iluminação. Que é quando, seja lá como seja o estado da iluminação, que nós não podemos dizer nada mais do que especulando, já que nós não somos iluminados, um estado real do ser, seja qual for, né? O pessoal do Advaita Vedanta vai dizer que esse estado seria estar totalmente unido a Brahma, que seria a visão de Deus dentro do Advaita Vedanta, né? Talvez a mística ocidental da união mística, ou união mística, diria que também está realmente muito próximo de Deus. Pode ser, são interpretações possíveis. Talvez os taoístas digam que seria compreender realmente, não só compreender intelectualmente, mas entender o que é o Tao e simplesmente estar ali, né? Algumas coisas nesse sentido é possível, mas fora disso, todos estamos mortos, de uma forma ou de outra. Ou seja, como são só estados que se sucedem, tirando o estado da iluminação, todos os outros se sucedem vida a vida, agora nós estamos mortos para o estado do bardo da morte. Quando nós morremos, nós estamos mortos para o estado do bardo da vida. De um jeito ou de outro, estamos todos mortos. É uma péssima notícia ou uma boa notícia? Eu já não vejo isso de um modo tão negativo. É apenas a matemática do universo, né? Como assim? A matemática divina? Bom, gente, o budismo acredita que o universo é caótico. Como assim? Teoria do caos? De certa forma, sim, a teoria do caos se aproxima disso. O budismo acredita que o universo está aí, a tempo sem conta, sem criador e sem destruidor, mas as coisas se sucedem. E parecem harmônicas para nós, porque nós estamos nelas, estamos imersos nela, e a nossa percepção, construção do universo, como eu falei, que é a forma como nós percebemos a realidade, não como ela é, tende a, pelo seu costume nessa percepção e construção, a parecer que as coisas são harmônicas. Mas quando a gente começa a meditar, por exemplo, quem começa a meditar e perceber as coisas, vê que elas não são tão harmônicas assim. Nós começamos a perceber falhas na matrix dessa perfeição que nós inventamos, né? Digamos assim, e percebemos que isso não é tão harmônico, mas que essa desarmonia não é um problema. Tentar forçar uma harmonia é que é o problema. Tentar forçar o samsara, que é essa realidade que nós construímos, a ser uma perfeição nirvânica é que é o problema. Nós não temos que forçar nada, porque nada está sob controle. Nós só temos que repousar nesta realidade, nesses fatos. Trabalhar com esses fatos. Existe a vida? Tudo bem, vamos considerar isso, enquanto ela for possível, fazer o melhor possível. Existe a morte? Não vamos tentar escapar dela nesse sentido que nós estamos falando, né, de um apego à vida, um materialismo terrível, cada um por si, meu pirão primeiro e os outros que se lascam, esse tipo de coisa que a gente vê aí. Não adianta ser assim. Cada um não. Nós temos que conhecer, entender que todos nós estamos nesse mesmo barco, nesse mesmo bardo, na verdade. Isso, para alguns, pode parecer muito tétrico, né? Uma má notícia. Então, que solução que nós temos? A solução é exatamente a iluminação, gente. Ou, para quem acredita, né, na visão do gnóstico ocidental, a perfeição do ser, ou mesmo na versão espírita, a perfeição do espírito, ou a união mística, ou seja, como for, a gente pode usar várias interpretações aí, mas todas conduzem a algum tipo de resultado final. Né? Ou seja, uma soteriologia, ou seja, qual é o resultado final de uma busca de determinada prática espiritual. A do budismo é atingir o estado da iluminação,
A da gnose seria a perfeição do ser. A do espiritismo se tornar um espírito de luz. Né? A do tal, essa conexão final com o tal. A do misticismo cristão, da união mística, essa união mística finalmente com o divino. A soteriologia do Advaita Vedanta é finalmente a união com Brahma, o perceber-se já imerso e unido a Brahma. Então isso é assim que funciona. Né? Já que nós estamos na Sexta-feira Santa, então conectando isso, né, já que é o dia então da paixão e morte de Jesus, né, independente dela ter fatores simbólicos ali, se isso aconteceu ou não, nem vou entrar nesse mérito, não é esse o objetivo desse vídeo. Eu tenho meu pensamento sobre isso, mas não pretendo colocá-lo aqui hoje, talvez num outro momento, ou no outro ano, próximo ano. Mas o fato é que ela representa esse mesmo estágio. Né? Podemos até quase considerar os elementos do que aconteceu com Jesus, seria uma espécie de EQM de 3 dias. Né? Uma experiência de quase morte e dali se retornou. Sim, acho que poucas vezes se fala sobre isso, mas a tal ressurreição nada mais seria do que o retorno de uma experiência de quase morte, gente. Vocês imaginam então as experiências ali que aconteceram, né? Todo um simbolismo envolvido nisso. Eu conheço várias pessoas que já passaram por EQMs, várias. Conversei pessoalmente com várias. Um amigo meu que sofreu um acidente de carro, então ele ficou em coma por um tempo, teve uma EQM em que ele encontrou uma figura feminina, que na época deu até o nome para ele, lá que eu não me lembro agora, e ele se sentiu muito atraído por essa figura e não queria retornar. Só que num dado momento essa figura feminina, muito clarinha, né, disse para ele que não era o momento de ele ficar lá e ele tinha que retornar ao mundo. E então ele acabou sentindo que estava sendo atraído, né, por uma luz específica e acabou acordando de um coma. E foi um caso até meio milagroso, porque ele ficou sem oxigenação por mais tempo do que o normal e não teve nenhuma sequela cerebral depois disso. Então, cada caso é um caso, né? Nosso organismo ele tem uma resistência muito maior do que a gente imagina. Tem uma amiga minha também que disse que todas as vezes em que ela passou por anestesia geral, acho que foi umas 3 vezes durante a vida, em todas ela teve EQM. Ela se viu acima do corpo, vendo tudo que os médicos faziam e ouvia o que eles faziam, conseguia sair pelos corredores e ouvia o que eles falavam lá fora. Ou seja, isso quebra a teoria de alguns neurologistas de que apenas ali os órgãos estão ali ouvindo enquanto os médicos estão na mesa de cirurgia. Mas isso não explica como que ela poderia saber o que acontecia fora da sala de cirurgia. Inclusive descrever o que viu, né, gente? Então, isso não faz sentido, de certa maneira. Mas ela conseguiu. E outros com quem eu conversei que já passaram por isso, né? Dizem que é uma experiência incrível, que não dá vontade de voltar. Mesmo que as pessoas possam sentir que tenham morrido, elas não têm medo, parece que o medo desaparece e é substituído por algum tipo de prazer, e elas são atraídas por luzes, coisas. Algumas têm experiências negativas, sim, claro, depende muito de cada tipo de pessoa, mas a maior parte das vezes o que acontece ali é uma espécie de alívio em relação a todas as dores que elas sentiam na vida, né, pela dificuldade da vida até então. Isso é muito interessante. Pode até ser uma sinalização para nós de que a morte não é tão dolorosa como nós imaginamos para quem vai, talvez seja mais para quem fica, né, no final da história. E acredito que seja assim, mas para quem vai parece ser muito boa. Óbvio que isso não é um elogio ao suicídio, né, gente, de forma alguma. Pelo contrário, já que temos tantos bardos e a gente vai voltar muitas vezes, não tem por que a gente tentar abreviar essas coisas. Acho que tudo está dentro do que deve ser, dentro desse universo que, ainda que caótico, tem a sua própria organização. Essa, pelo menos, é a visão que o budismo me ensinou, especialmente o Vajrayana, e tudo que eu estudei, né, indica que existe alguma lógica nisso. Sejam alguns acreditando em Deus, outros no Buda, numa consciência cósmica, mente una, seja lá o que for que vocês acreditam, né? Então essa era a minha mensagem nessa sexta-feira para vocês. Espero que gostem. Quem quiser ter mais detalhes no livro Tibetano dos Mortos está aqui. Essa é a edição que eu disse então que é a preferível, a da Martins Fontes, né? Então editada por Graham Coleman, Thupten Jinpa, Guilherme Dorje e prefaciada pelo Dalai Lama. Uma versão muito boa mesmo. Uma obra bastante extensa, mas que vale a pena. Pessoal, quem gostou desse vídeo, por favor,
Curta esse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, se puder se tornar membro eu agradeço. Se quiser me seguir nas redes, aqui está meu Instagram, @paystack, youtube.com/paulostech para quem está assistindo esse vídeo incorporado em sites ou em redes sociais, Twitter, _paystack, eu tenho uma página no facebook.com/paulostech, e o meu e-mail pode ser usado para vocês mandarem qualquer dúvida, sugestão, crítica, o que vocês quiserem. E se alguém quiser contribuir com o nosso canal, ajudando ele a crescer um pouco mais, para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos com material bem bom para vocês, aqui está a minha chave Pix para que vocês façam depósito em qualquer valor, gente, neste momento ou quando quiserem, quando puderem. psteco@gmail.com, pessoal. Eu agradeço muito as pessoas que têm nos ajudado, bem como os membros do canal, que são aquelas pessoas que patrocinam o canal todos os meses numa das 3 faixas de valor disponíveis. Se vocês procurarem ali se tornar membro, vão ver como é que funciona isso aí. Ok? Eu agradeço muito, então, a presença de vocês e a qualquer momento nós retornamos com algum vídeo bem interessante para vocês, ok? Até o próximo vídeo, então, pessoal.